Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse dia, onde nós vamos nos levantar e agir, porque existe um ócio improdutivo. Certa vez eu ouvi alguma pessoa falar para mim, dizendo que o ócio, todo ócio, ele é produtivo. Todo ócio, ele não é produtivo. Jesus, por exemplo, ele nos orienta a orar. Orar. Você tem tirado tempo para seguir essa orientação de Jesus? Ou simplesmente você arruma desculpa dizendo que está cansado o tempo todo e não abre a boca para orar? Você diz que não tem tempo para orar. Quanto tempo você gasta todos os dias tomando banho? Ou será que você não toma banho? Porque no banho você pode orar. Jesus também nos orienta a conhecermos e a lermos a sua palavra. Você tem seguido essa orientação? Ou você diz que pelo fato de você precisar descansar, você não tem como ler um capítulo que seja da Bíblia? E olha que existem capítulos que você lê em menos de 3 minutos, porque são capítulos bem pequenininhos. Então, você usa o ócio para gerar improdutividade, principalmente na tua vida espiritual? Você já parou para avaliar como você utiliza o seu tempo diário? Às vezes você fica num vídeo de 30 segundos na internet, e aí você gira, aí mais 30 segundos, aí você sobe outro vídeo, mais 30 segundos, e aí você sobe outro vídeo, mais 30 segundos, e aí você sobe outro vídeo, mais 30 segundos, e de 30 em 30 segundos passou 2 horas, e você abre a boca para falar que não tem tempo, que está muito cansado, e que você precisa do ócio, você precisa do tempo do descanso. Mas esse tempo do descanso nada mais é do que uma desculpa para você não produzir absolutamente nada. Porque ficar quieto e não fazer nada são duas coisas completamente diferentes. Você já parou para avaliar como que você utiliza o seu tempo agora? Será que você tem passando tempo demais? Você está passando tempo demais, arrastando o vídeo para cima, arrastando o vídeo para cima, arrastando o vídeo para cima. E de 1 em 1 hora, dividido em 30 segundos, você tem gastado a sua vida em um ócio improdutivo. Você tem consciência da importância de cada momento da sua vida durante a jornada no reino de Deus? Sim, porque todos nós somos comissionados a fazer alguma coisa. O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Será que você tem gastado de 30 em 30 segundos arrastando para cima? Como o conceito do ócio improdutivo tem se encaixado na sua vida espiritual? Será que ouvindo essas palavras você pôde perceber que o dia de ontem, para você, foi um ócio improdutivo? Existem áreas em que você tem cruzado os braços, seja por preguiça espiritual ou por negligência? Sim, preguiça e negligência são duas coisas completamente diferentes. Afinal, não tomar uma decisão é uma grande decisão. Você já refletiu sobre as oportunidades que Deus lhe deu para crescer no serviço ao seu próximo? Ou será que você tem se contentado com o pouco que tem sido lhe comissionado? E você usa essa situação para abrir a sua boca e falar, eu estou servindo, quando na verdade você não faz absolutamente nada? Como que você tem respondido a esse chamado de Deus na sua vida? Será que você tem olhado para esse chamado e você tem dito, eu estou com sono, vou ficar aqui um pouco mais de tempo deitado, sendo que você já descansou o suficiente para repor todas as suas energias e você tem abrido a boca e inventado uma mentira para você mesmo, porque a Deus você não engana, dizendo que está cansado?
quando na verdade você é apenas um preguiçoso? De que forma a busca constante pela vontade de Deus pode impactar a maneira com que você utiliza o seu tempo e o seu talento? De que forma? Ou será que para você tanto faz, afinal buscar Deus é irrelevante? Como isso pode influenciar a sua perspectiva em relação ao ócio improdutivo para com o reino de Deus? Sim, a perspectiva. Todo ócio ele é importante? Nem todo ócio ele é importante. Existe um momento de ócio que você precisa de ficar sem fazer nada, de fato, mas não é o tempo todo. E essa decisão de ficar sem fazer nada, ela é muito importante. E a decisão de não decidir, ela é ainda maior. Se você puder, curva sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir que o próprio Espírito Santo converse conosco nesse devocional e que ele possa conduzir a sua decisão, a sua decisão. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de unidade. Obrigado, Pai, por que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Paizinho. Muito obrigado. Pai, fala conosco nesse devocional mais uma vez. Em nome de Jesus, nos guarda, nos protege e ilumina de todo mal. Paizinho, que seja o teu Espírito Santo a tratar conosco. Em nome do teu Filho Jesus, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos, é o que assim nós já te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. A leitura de hoje está em Provérbios, no capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo de número 11. Quem vai fazer a leitura de hoje da passagem é a minha mãe. Mãe, a senhora pode ligar, por favor, o seu microfone e fazer a leitura para nós de Provérbios 6, no capítulo 6, no caso, do versículo 6 ao versículo 11, por favor. Ligue seu microfone e faça a leitura. Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor. E a palavra do Senhor diz, como título, advertência contra a preguiça. Diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e se sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços para repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pela leitura, minha mãe. O livro de Provérbios é repleto sobre conselhos, sobre sabedoria. E, na verdade, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Não só Provérbios, mas toda a Bíblia é um livro de sabedoria. Ainda mais quando nós olhamos e lemos o livro de Provérbios. Porque do reino de Deus nós somos chamados a viver de maneira sábia e de maneira produtiva no reino de Deus. A palavra aqui nos alerta sobre os perigos do ócio improdutivo. E aqui, Provérbios usa a relação entre a formiga e o preguiçoso como um exemplo da grande separação entre essas duas pessoas, esses dois personagens, a formiga e a pessoa, a formiga e o preguiçoso.
A formiga ela não precisa de um supervisor para realizar suas tarefas. Ela simplesmente age com uma autodisciplina e ela armazena as provisões que elas necessitam para os tempos que são difíceis. Esses tempos difíceis eles vão chegar. O ócio improdutivo não se alinha com essa mentalidade, que é a mentalidade do reino de Deus. Esse ócio improdutivo, não. Deus nos criou com dons e com talentos e propósitos específicos. Todos nós temos um dom, todos nós temos um talento e todos nós temos um propósito específico para o reino de Deus. Todos nós. Alguns utilizam, outros não querem utilizar. Mas há consequência para os que não utilizam, assim como há consequência para aqueles que utilizam. Deus ele nos confiou responsabilidades e ele espera que nós as usemos, que nós possamos usar as nossas habilidades para a glória dele. É como se alguém tivesse dado algo para você e você precisasse ali cuidar para quando aquele que te deu retornar, você possa entregá-lo de forma intacta. Lembra da parábola que Jesus nos ensinou, a parábola dos talentos? Que quando o Senhor volta, que ele cobra os talentos, ele olha para o servo que não produziu nada com o talento e o que ele fala com aquele servo? Servo mau e infiel. Quando Jesus voltar, todas as pessoas na terra, ele vai perguntar: o que você fez com o talento que eu te dei? E aí, qual será a sua resposta? Qual será a sua resposta? Porque talento ele te deu. Algum talento ele deu para você. O que você tem feito com esse talento? Quando permitimos que o ócio ele tome conta de nossas vidas, nós corremos o risco de negligenciar as oportunidades que Deus nos dá para servi-lo, para fazer a diferença no mundo, para fazer a diferença ao nosso redor. O texto aqui de Provérbios, capítulo 6, do 6 ao 11 que nós lemos, nos adverte sobre o resultado do sono excessivo e da preguiça. É necessário descansarmos? Sim, é. É necessário termos um tempo onde a gente fica ali, muitas das vezes, sem fazer nada? Sim, é necessário, irmão. É necessário. Existe esse tempo é necessário para nós. Existe ócio produtivo, mas a preguiça, com desculpa do ócio, isso é improdutivo. Isso não condiz com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. A pobreza e a necessidade pode nos surpreender, assim como a palavra de Deus nos falou aqui. Não como um castigo de Deus, não vem como castigo, mas pela consequência natural da minha escolha, da sua escolha, da nossa escolha, da escolha de sermos preguiçosos. Olha só, tirando uma soneca, versículo 10, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Esse é o preguiçoso que fica dando desculpa e mentindo para tirar uma soneca, para cocheirar um pouco, para cruzar os braços, para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Ao invés de ceder ao ócio improdutivo, nós devemos buscar a direção de Deus para nossas vidas. Afinal de contas, Deus nos chamou para sermos mordomos fiéis de sua obra.
administrando sabiamente os recursos ao qual ele nos deu, ele nos confiou. Sejam eles talentos ou sejam eles finanças. Mas nós devemos administrar bem. E não ficar arrumando desculpa para dizer que a gente não tem como servir a Deus. Lembra, Deus vai te cobrar. Deus, ele vai cobrar isso. Ele tem planos específicos para cada um de nós. E nosso tempo na terra é precioso. Não podemos dispensar essa oportunidade de crescer espiritualmente, de impactar a vida de outras pessoas e contribuir para o avanço do reino de Deus aqui na terra. Ao invés de cruzar os braços, que nós possamos nos levantar com zelo e dedicação à palavra dele. Orar, ler, servir ao próximo. O reino de Deus ele é construído por indivíduos comprometidos com o serviço e pela busca da vontade divina. São formiguinhas que fazem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e elas trabalham para uma coletividade. O reino de Deus não combina com o ócio, principalmente o ócio improdutivo. Que nós possamos aprender com a formiga, agindo com diligência, com preparação, e assim, claro, glorificar a Deus todas as áreas da nossa vida. Que o nosso tempo seja investido sabiamente, para que no final dos nossos dias nós possamos ouvir as seguintes palavras do nosso Senhor. Você vai então ler comigo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, no versículo de número 21. E quem vai ler novamente é a minha mãe. Mãe, a senhora pode, por favor, ligar o seu microfone e fazer mais essa leitura para nós, por favor. A palavra de Deus diz assim: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Que você e eu Glória a possamos Deus. ouvir isso na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos ouvir isso dos lábios dele. Se você puder, ouve a sua cabeça e vamos orar juntos. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos por mais esse momento de unidade aqui. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Paizinho, por essa palavra maravilhosa. Que nós possamos, Pai, ser agentes na tua palavra aqui, multiplicadores do teu reino aqui nessa terra. Que as nossas ações, Pai, possam refletir a tua glória e que o teu nome possa ser exaltado mais e mais. Até a volta do teu Filho Jesus. Nos guia, Pai, nos protege e nos ilumina. Paizinho amado, cuida de nós. Livra-nos do homem mal, do laço do passarinheiro nesse dia, Senhor. Mais uma vez. É o que nós oramos, Pai. E que nós te agradecemos. Porque temos a certeza que o pão do dia de hoje o Senhor mais uma vez nos proporcionará. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus.